Olá, sejam bem-vindos ao curso técnico de administração modalidade EAD do Instituto Federal do Tocantins. A disciplina que nós vamos ver agora é a parte de fundamentos de economia. Ou seja, a partir de agora nós vamos começar a entender o que é ciência econômica, conversar um pouco sobre ciência econômica, o que é que está no nosso dia a dia, de que forma essa ciência, essa disciplina que vocês vão aprender comigo agora, ela funciona. Ou seja, como é que ela está no nosso dia a dia. Vocês vão perceber basicamente que quando nós utilizamos a ciência econômica ao nosso favor, nós conseguimos entender como é que o mercado ele vai trabalhar. Ou seja, basicamente a ciência econômica ela vai estudar duas coisas bem simples. O primeiro, de um lado, nós temos os recursos que são limitados e as nossas necessidades de satisfação que são ilimitadas. Nesse contexto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos procurar entender a partir de agora, com exemplos simples, com exemplos práticos, o que é na realidade a ciência econômica no nosso dia a dia. Observa bem que quando eu trabalho recursos limitados, eu estou falando basicamente da matéria-prima, tá? Do que é produzido, do que é utilizado dentro dos meios de produção. Ou seja, tudo aquilo que é produzido e colocado à nossa disposição. E esses recursos, que muitos deles são recursos naturais, eles são extremamente limitados. E aí vem do outro lado as nossas necessidades dentro da sociedade, nossas necessidades humanas que são ilimitadas. Ora, quem não gostaria de ter uma Ferrari, né? Quem não gostaria de ter um carro melhor? Quem não gostaria de morar num lugar melhor? Ou seja, nesse contexto nós vamos ter as nossas necessidades ilimitadas, só que os recursos para produzir esses bens eles são extremamente limitados. Nem todo mundo pode ter o que quer. E é exatamente isso que a ciência econômica ela começa a estudar. De que maneira acontece esse comportamento tanto da produção quanto da sociedade, dos consumidores dentro dessa sociedade junto com o governo. Ora, a ciência econômica que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos ter alguns elementos bem importantes dentro do processo de produção, onde são utilizados recursos limitados, e o consumo, os agentes envolvidos nesse meio, que são as pessoas, as famílias de um lado, as empresas, as firmas produtoras e o governo, que tenta regular tudo isso daí. Ou seja, a escassez da oferta reduzida para alguns consumidores, ou seja, os produtos que são, os bens que são produzidos em algumas empresas, os produtos que elas disponibilizam para os consumidores, muitas vezes, devido à escassez desses produtos, seus preços sobem. Nós vamos começar a entender como é que isso funciona. Ou seja, a produção de bens no mercado, ele pode ser, que dos bens que são disponibilizados no mercado, eles são fundamentais para a gente consiga ter uma sociedade satisfeita. Só que, obviamente, como eu tinha falado anteriormente, esses são bens de produção limitada, porque os seus recursos de produção eles são escassos. E aí nós temos que entender que esses produtos são disponibilizados aonde? No mercado físico ou virtual. Por que eu gosto de diferenciar de uma maneira bem simples isso daí? Porque o mercado físico é quando você vai na feira livre, quando você vai, por exemplo, num supermercado, então você tem aí o mercado físico, certo? E o mercado virtual o que seria? Aquele que nós temos na internet, quando você faz uma compra num site da internet e essa compra vai chegar na sua casa pelo correio ou por qualquer outra empresa que faça esse serviço. E aí é que nós temos justamente o chamado mercado virtual. Nesse contexto, nós vamos começar a diferenciar a economia em dois grandes ramos, a chamada macroeconomia e a microeconomia. Ora, esses dois grandes grupos de macro e microeconomia, eles vão trabalhar com focos diferenciados. A maneira mais simples da gente conseguir diferenciar é que enquanto a microeconomia ela vai trabalhar as unidades familiares e as unidades produtoras, a macroeconomia vai trabalhar o agregado dessas unidades familiares e dessas unidades produtoras. Ou seja, a principal relação que nós vamos ter é justamente uma relação onde tudo aquilo que é produzido na microeconomia, individualmente eu analiso nessa ciência, nessa parte da economia. E tudo aquilo que eu começo a somar dos vários agentes, eu vou trabalhar na macroeconomia. Por definição, o conceito de microeconomia ele é menos amplo. A microeconomia é observado o comportamento de consumo das pessoas e o comportamento de produção das empresas. Já quando eu vou falar da macroeconomia, eu vou trabalhar os agregados macroeconômicos desses agentes. Ou seja, a produção total, o consumo total e a acumulação de bens desses agentes econômicos.
Ou seja, a atividade macroeconômica eu posso medi-la através da produção agregada, da renda agregada e da despesa agregada dentro da sociedade, dentro da economia, que nesse caso eu posso trabalhar dentro de um município, de um estado e até mesmo de um país ou a nível global. Bom, meus caros, vamos começar a aula aqui de Economia e Mercado do curso Técnico de Administração modalidade EAD do Instituto Federal do Tocantins. Essa apostila foi elaborada pelos professores Francisco e Luiz Alberto e a elaboração dos slides de apresentação do professor mestre José Granja Júnior. Vamos lá. As ciências econômicas. O que é a ciência econômica, meus caros? É uma ciência que estuda o funcionamento da economia capitalista sob o pressuposto do comportamento racional do homem econômico. Ou seja, ela busca a alocação eficiente dos recursos escassos entre os inúmeros fins alternativos. Ou seja, a ciência econômica, ela procura estudar e ela considera a capacidade de produção de bens e de prestação de serviços por parte da empresa ela é limitada, ao contrário do consumidor, que tem necessidades ilimitadas. Ou seja, de um lado, você tem que observar que a matéria-prima, que os insumos de produção eles são limitados, são escassos, e por outro lado, a necessidade dos consumidores que são ilimitadas. Nesse sentido, a ciência econômica visa compreender como a economia resolve os três problemas básicos, né, da economia. Ou seja, o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Ou seja, é o estudo da eficiência e da equidade, da distribuição desses bens e serviços na sociedade. A ciência é a ciência que estuda os recursos escassos e as alternativas de produção para atender às necessidades ilimitadas dos indivíduos. Compete ao estudo da ação econômica do homem envolvendo essencialmente o processo de produção, a geração e a apropriação da renda, o despejo e a acumulação de capital. Rossetti, página 31. A economia é movimentada em função de alguns elementos chaves que estão presentes nos processos de produção e consumo, que são os agentes, a escassez, a produção e o mercado. Vamos estudar individualmente cada um desses elementos chaves. Primeiro, os agentes. Quem são? São as pessoas, as empresas e o governo. A microeconomia, a economia, de modo geral, ela estuda o comportamento dos consumidores de bens e serviços. A escassez. Produtos escassos são aqueles que em algum momento têm sua oferta reduzida para os consumidores. Um exemplo seria o leite na entre-safra. Produção. É o processo produtivo para gerar riqueza e satisfação para os consumidores. O exemplo que nós temos aqui é a produção de carne. Mercado. Local onde se comercializam produtos ou serviços. Nós temos o exemplo aqui do mercado de carros, mercado de boi, hospital, delegacia de polícia e por aí vai. Ou seja, o mercado é tudo aquilo onde você tem interação entre o homem e a empresa e a firma, seja ela qual for. E o mercado também nós podemos adotar o mercado virtual, que é o mercado na internet, que é o e-commerce. Para melhor entendermos a economia e a sua influência nas nossas vidas, vamos estudar a teoria econômica através de duas grandes divisões. A primeira, a macroeconomia, e a segunda, a microeconomia. A macroeconomia é o ramo da ciência econômica que estuda o comportamento da economia como um todo. Podemos considerar três agregados econômicos fundamentais: o produto, a renda e a despesa. O produto é o somatório de todos os bens produzidos por uma sociedade em um determinado período de tempo. É uma soma de toda a riqueza gerada por uma sociedade, estado ou país, fruto do trabalho dos indivíduos que nele vivem. A renda é a somatória da remuneração das pessoas de uma sociedade em um determinado período de tempo. Despesas é a somatória dos gastos efetuados pelas pessoas e empresas na compra de produtos ou serviços. Então observe que a macroeconomia ela vai estudar os agregados macroeconômicos, o somatório tanto da renda quanto da despesa como do produto. Já a microeconomia é o ramo da ciência econômica que estuda o comportamento do consumo das pessoas, das famílias e das empresas de forma individual. Ou seja, ela vai estudar os agentes de forma individual e nas suas interrelações.